Tá iniciando a gravação. Beleza. Boa noite a todos, aqueles que nós falamos antes da prece, aqueles que chegaram durante a prece. Estou vendo aí a Anice, seu Roberto. Uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, para quem ainda não deu boa noite, boa noite. Isso, Roberto, Boa noite. todos que entraram. Boa noite. Hoje nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Vamos aqui, estamos no capítulo 9. No item 7, a paciência. Coisa que eu acho que é desnecessário estudar. Eu acho que a gente devia pular esse item. Eu não acho. Nem esse, nem os próximos. Porque alguém aqui não é paciente, eu não acredito nisso. Eu realmente não acredito que alguém aqui seja impaciente. Eu tenho que fazer cópia igual na escola. Tirando eu, lógico. Eu sou impaciente. Emmanuel diz que a gente não tem paciência. Porque a gente toda hora diz assim, vou perder minha paciência. Então ele diz que a gente não perde o que a gente não tem. E a gente não tem paciência. Né? Boa noite, Jorge. É difícil falar desse item, né? Mas faz parte da gente, né? Porque a dificuldade de falar desse item é da gente perceber que a gente não tem, né? É aquilo que eu falo do paradoxo, da palavra da cruz ser loucura, que as pessoas às vezes não entendem o que isso quer dizer. Você tem que ter paciência, mas aí você descobre, lendo isso aqui, que você não tem paciência nenhuma. Faz o exercíciozinho. Bom, podemos então, né? Pode. Quem quiser perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa, tá só pedir, tá? Bom, Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Capítulo 9. Item 7. Paciência. 9, 7. Tá? Pode procurar que eu estou com paciência. Bom, vamos lá. Boa noite a quem entrou agora. Quem entrou agora? Acho que foi a Cláudia. Boa noite, Cláudia. Bom, vamos lá. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Pronto, acabou minha paciência. Acabou minha paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Acabou a paciência, né, gente? Mas que paciência que tu não tem, paciência? Pois é, porque veja bem, quando nós estamos sentindo essa dor que Deus nos envia, veja bem, para seus eleitos, seus escolhidos, tá? E como é que a gente geralmente reage perante essa dor? Com revolta. Revolta, rebeldia, etc, etc, etc. Boa noite, Cláudio, boa noite, Jorge. Então, é isso aí que a gente vê. A dor é uma bênção, porque a dor, quando ela bem, né, não vou falar bem recebida, mas bem absorvida, digamos assim, né, bem trabalhada, o que é que ela nos faz? Nos impulsiona para frente. Tá? Ela nos traz experiências. Por isso que é bênção que Deus a envia. Ah, mas você gosta de sofrer? Não. Eu fiz por onde está sofrendo e agora tenho que resgatar consciente, tá? Que eu tenho que passar por este momento, por este problema e resolvê-lo. A página que nós vamos ler daqui a pouco do Emmanuel fala sobre isso, sobre essa questão aí. Tá joia? Então vamos lá. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. A gente vê várias páginas espíritas, tá? Tem uma página do Irmão X, eu não me lembro o livro, se chama Em Nome de Deus. Essa página é muito interessante, que é um cara que sofre a vida inteira, fica viúvo, cria uma filha,
e quando ela está com 6 anos desencarna, pede um amigo para tomar conta, o amigo não toma, e ela fica sofrendo muito, e ele em espírito querendo ajudar e não consegue, até que dão a ele um trabalho para ele ir para uma casa de uma família para ser tipo o mentor dessa família. Tá? E chegando lá, ele começa a trabalhar dentro dessa família em espírito, né? Sempre no culto do lar, dando instruções, ensinando, corrigindo, etc. Né? Se torna um verdadeiro paizão para essa família. E que ideia que ele tem? Quando ele vê que a família está bem aparentemente cristianizada, tá? Ele começa a intuir de forma que a filha chegue até essa família. E um dia ele consegue trazer a menina chegar até a família, justamente na hora do culto no lar em que ele estava presente. Né? Quando a menina chega, bate na porta, vai um dos familiares lá atender e praticamente a enxota, manda ela embora. Ela só estava pedindo somente um pouco de comida e para passar uma noite em algum canto lá do quintal, por segurança. E ele vê tudo aquilo acontecer. Né? Muita tristeza de aquilo tudo acontecer, mas não se revoltou, não se rebelou, que já imaginou a situação desse pai desencarnado, ensinando uma família, né? E a família podia ter dado pelo menos isso, uma noite, né, de aconchego e comida para essa criança e mandou embora. Mas ele não se revolta em momento algum. Né? E ele tinha sempre essa mania, quando ele começava a falar alguma coisa lá no culto, ele falava em nome de Deus. Quando o familiar chega para o outro e pergunta: quem que estava aí na porta? Ah, a menina aí, mas já mandei ela embora e tal, né? Ele olha sério, e aí o pessoal fala: e aí, irmão? Ele: bom, em nome de Deus, vamos continuar o nosso culto no lar. Né? Essa página é muito interessante, mostra a firmeza de um espírito e nos mostra o que é a paciência, né? A paciência que ele teve com essa família, que ele viu que realmente ainda não estava no ponto X. Né? Depois, quem quiser ver, é só botar em nome de Deus, né, Irmão X ou Humberto de Campos, que vai achar essa página em algum livro dele, tá? Então é isso aí. Olha só a dor que está falando aqui, bem dizer, pela dor neste mundo, os marcou para a glória do céu. Ele sofreu muito encarnado, conseguiu, né, uma posição elevada, né, digamos, entre aspas, no céu, e depois viu a filha passar por isso e continuou, né, merecendo onde ele estava. Tá? Paciência, né? Paciência. Vamos lá? Alguém comentou alguma coisa? Eu gostaria de fazer 2 perguntas, se for possível. Pode ser? Pode. Pegando um gancho aí da última que você... não seria a pergunta, seria só para até enriquecer. Alguns artistas, né, você falou do pai, né? Alguns artistas aí, que muito conhecidos, eles relataram que parentes deles, doentes, e eles em cena, alguns já estavam em via de fato, com um quadro lá muito agudo, e eles tendo que representar, e o pessoal disse, ele disse: não, eu vou fazer, vou continuar aqui firme e forte, e não deixava se esmorecer. Aí a gente vê o caráter e o respeito ao telespectador. São poucos, né? São raros, né? E gostaria também de fazer uma pergunta com relação lá no começo, quando você iniciou: a dor é uma bênção e Deus envia os seus eleitos. Uma pergunta que sempre me encafifou: e as pessoas que ela não tem a paciência, não tem, por gentileza, com pureza, mas com sinceridade mesmo. Eu vou me colocar agora na condição de neófito, tá? Essa criatura, quando passa, será que ela... eu sei que a situação dela fica, né, um pouco complicada, mas será que ela nos terá uma benesses? De que natureza? Assim, de que forma? Por exemplo, tipo uma limpeza, uma exudação da sua organização perispiritual. Não sei se vocês estão conseguindo entender a linguagem aí.
teria que estudar, expulsar. Enfim, é isso que eu estou me referindo. Será? Desculpa aí, é só porque está entrando no primeiro texto, né? Bom, Jorge, pelo que a gente estuda, né? Com certeza, né? Principalmente quando essa pessoa aproveita a dor, né? É o próximo item que está aí, obediência e resignação. Porque nós ainda não temos o coração para sermos resignados. Estou falando por mim, tá? Mas nós já temos a razão para ser obedientes. Quando a pessoa aproveita, tá? Ele realmente tem tudo para dar uma limpeza perispiritual. Tem outra página do irmão X, dos três que também estavam no hospital, né? O irmão X ficou com pena deles e achou que eles também já estavam legal, pede um mentor, poxa, esses três aí. E o mentor fala, rapaz, deixa eles aí que eles estão no lugar certo, na hora certa, passando por o que merece. Mas tanto que o irmão X pediu que o cara disse, vou te dar uma lição. Foi lá, deu um passo em cada um, né? E os caras melhoraram. Quando se sentindo um pouquinho melhor, um já chega para a enfermeira, ô, enfermeira, não quero comer isso aqui não, quero comer isso, faz favor, lá em casa eu não como isso aqui não. E o outro, cada um começou com reclamações, soberba, prepotência, né? E o irmão X ficou admirado, que antes eles estavam prometendo tudo, que a família de um chegou, ele quase que expulsa, dando fora na mulher, aquela história que nós conhecemos, né? E o irmão X ficou admirado, né? Aí o cara botou todo mundo quietinho de novo, né? Deixou a doença se agravar de novo e falou, tá vendo só? Tem pessoas que passam por isso e aprendem. Esses aí não tá servindo ainda para eles. Infelizmente, o remédio tem que ser um pouquinho mais forte. Quer dizer, aí a gente imagina, né? O que pode acontecer no futuro, né? Se não melhorar, as dores vêm mais fortes. Eu fiz a pergunta embasada no momento espírita que eu encaminhei hoje. Eu encaminhei várias pessoas. Daquele paralítico que entrou por cima do telhado da casa de Pedro. E Jesus, no final, disse, estava chorando. Pedro, o Senhor está chorando. Agora eu deixo vocês pesquisarem lá, quem quiser, né? Depois eu vou ler com calma, que é a história bem conhecida do paralítico, né? É muito legal mesmo essa história. Tá, vou dar uma olhada lá. Então você já tem a resposta, né, Jorge? Não se trata disso. Eu fiz a pergunta, me coloquei na condição de neófito, né? É verdade. Alguém mais quer comentar alguma coisa? O neófito Jorge já comentou. Ninguém mais? Uma pergunta boa, Jorge. Você vai ver aí na amenidade aí que você botou aí a questão da palavra, né? A palavra não foi criada para converter. Rapaz, vamos lá. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade consiste na esmola dada aos pobres. É a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Vocês estão lembrados que nós lemos aqui há uns dias atrás a pergunta 886 do Livro dos Espíritos? Que é uma escadinha. O que significa a palavra caridade conforme a entendia Jesus? Essa é a pergunta 886. E os Espíritos respondem, benevolência para com todos, que é esse aqui que está falando, a esmola ao pobre, né? Indulgência com as faltas alheias. E a terceira, que é o andar mais alto, é justamente isso aí, né? Muito mais meritória que essa caridade, é de perdoarmos a que Deus colocou em nosso caminho. E ainda para ser instrumentos do nosso sofrer e para nos pôr à prova a paciência. E tudo isso é resultado mesmo dessa famosa falta da paciência. Tá? É isso aí. E aí a gente não consegue também o perdão, né? Perdoar as nossas virtudes, que ainda estão um pouco apagadas. Mas, Afrânio, pode acontecer
de uma pessoa, um ser encarnado qualquer, um espírito reencarnado, se cobrar muito. Vamos supor que o cara se cobre muito e não tenha paciência nenhuma consigo mesmo, porque ele sofre esse paradoxo das suas próprias faltas, e aí ele tem que se entender e se perdoar. E aí ele não consegue fazer isso. Então ele fica numa luta interna com ele mesmo. Como é que fica esse espírito aí? Que ele não consegue ser benevolente para com ele não consegue ser indulgente com ele mesmo e muito menos se perdoar. É complicado, né? Uma resposta meio difícil. Como é que fica esse indivíduo no plano espiritual? Né? Porque nós estamos falando para com o outro e para com ele mesmo. É a mesma coisa que para com o outro, que só que para com ele mesmo deve ser um pouquinho mais complicado, né? Mas, Elisa, você não acha que é muito mais difícil você se perdoar do que perdoar os outros? Eu acho muito mais difícil. Não, eu acho difícil porque nós somos autocobradores. Mas eu digo assim, o indivíduo que fica nessa situação, como fica ele no plano espiritual, se você tem que ter benevolência para com os outros, indulgência para com os outros e perdoar os outros, e você não consegue ter nada disso com você mesmo. Elisa, é uma palavrinha aí que também pode ser, pode não ser, mas pode ser também assim um orgulho. Quando nós não temos paciência conosco mesmo, com certeza. Pense bem, quando nós não temos paciência conosco mesmo, tá, isso é fruto do nosso orgulho. Tá? Nós queremos ser perfeitos e nós não somos perfeitos. Sim, nós não aceitamos as nossas imperfeições. Tá? Então tem muito a ver essa perguntinha com orgulho. Tá? Aí seria o espírito reencarnado lutando contra a reencarnação? Lutando contra ele mesmo. Ele não está conseguindo aceitar o que ele está passando. Essa é o grande porém. E quanto Se ele não consegue perdoar, hein? E quanto à culpa? Quando ele não consegue se perdoar com a culpa de determinadas ações que aconteceram, que não se pode reverter mais, porque já aconteceu, não dá para modificar mais, e você carrega aquela culpa que você não se perdoa. Aí isso no plano espiritual, como é que fica o teu desencarne depois, ou tua vida espiritual mesmo, quando você sonha, ou seja o que for? Como é que você fica? O que essa culpa faz com o teu espírito? Olha só, essa questão de não pode mais consertar, veja bem, não existe. Eu fiz um mal a João, um exemplo, a João. E acabou até que João desencarnou devido a isso. Tá? E eu não tenho como consertar mais com o João. Certo? Posso consertar com a família? Posso. Também não tem mais como consertar com a família, porque a família se mudou. Mas existe N oportunidades, milhões de oportunidades daí na rua, aquilo que o Pedro fala na carta dele, o amor cobre a multidão de pecados. Então a questão da culpa, realmente, nós temos esse problema, mas nós temos que lutar contra isso. No livro Voltei, quando o Dr. Bezerra convida a pessoa, recolhe uma turma, até a história da professorinha, que ela traz a passagem de uma dimensão para outra, numa certa ponte lá, quando a professora chega, né, até o Jacó fica cheio de inveja, né, como é que pode uma professora ser tão bem recebida no plano espiritual e eu não, né? Mas aí a filha dele dá-lhe uma olhada assim nele e já... Mas muito bem, tem um cara na turma deles lá que vai passar para essa dimensão e o doutor Bezerra fala, não tenham pensamentos negativos. Por favor, não tenham pensamentos negativos. Senão vai ficar pesado, não vai poder passar para uma dimensão mais alta. Ele não fala isso no livro, mas dá para entender isso. E esse cara começa a gritar, eu não posso passar, eu não posso subir essa ponte, eu não posso... Porque eu matei um homem. Olha só, eu matei um homem. Aí o doutor Bezerra fala, não, você pode sim. E depois explica ao Jacó. Olha, ele matou um homem realmente. Mas depois daquilo ele se arrependeu. Ele foi um ótimo pai de família, um ótimo companheiro no trabalho, um excelente homem na comunidade, ajudava todo mundo.
que os créditos que ele conseguiu dá esse mérito dele ir para um plano melhor e se preparar à reencarnação, que logicamente ele tem que resgatar aquele crime. Tá na hora a culpa dele pesou, tá vendo só? Ele estava bem, mas conseguiram levar ele para o plano, né, de merecimento dele. Então o problema é esse. Ali onde eles iam passar era um vale, não é? E eles, se eu não me engano, acho que eles estavam numa maca. Era um vale do suicida, se eu não me engano, não é isso? Eles estavam... esse livro, eu não tenho. Não, eles iam passar por numa ponte sobre esse vale. Abaixo tinha um vale, mas eles passariam na ponte, que a ponte deve ser criada mentalmente. Eles passariam se estivessem todos numa vibração. Tá, tudo bem. Ele vacilou um momento na vibração, né? E aí eu também lá de baixo começaram a gritar assassino, assassino, não foi, não é isso? Isso. Mas então, mas não seria ali não seria o vale alguma coisa assim, mais ou menos abaixo? É isso que eu lembrei. Desculpa aí, eu não ia parar para olhar. Mas isso aí seria algum abismo. É isso aí, eles tinham que transpor o abismo. E abaixo do abismo era um vale desses aí, que eu não me recordo exatamente se era de suicida. Não fala nada no livro que era, não. Só fala que era um lugar, né, que ultrapassar. Né? O Jacó foi pela benevolência. Tá? Ele não foi pela indulgência, nem por perdão, nem por amor, não. Porque o Jacó foi muito bom materialmente. O Jacó fez um trabalho na FEB que até hoje acho que ninguém outro fez. Tá? O Jacó, na famosa pandemia da gripe espanhola, a casa dele era muito grande, lá na Marquês de Abrantes, ele colocou lá uma parte da casa, fez 8 enfermarias para atender pessoas doentes da gripe espanhola, dentro da própria casa. Na época que o Rio de Janeiro tinha inverno, que hoje não tem, né? Tinha frio, o Jacó geralmente comprava assim, o estoque de uma loja de cobertores para distribuir. Tinha dia que o Jacó chegava na FEB, tinha 200 receitas lá para fazer os remédios, né? Remédios esses, como é que fala? Homeopático. O Jacó bancava aquilo, entendeu? Era um homem muito rico. Foi ele que colocou, né, a vitrola aqui no Brasil, trouxe a vitrola. Era amigo do Thomas Edison, até fala isso no livro, né? E, então ele fez muito bem materialmente. Frank, você, para contribuir, eu até selecionei, eu não sei, o Cargas d'Água, né? Eu selecionei o último parágrafo da introdução, né? É do item 9, o final. Ele diz assim: ó, meu amigo do Espiritismo. Eu não vou ler, não, porque tem trecho aqui, né? Então, ele está pedindo aqui, ele chamando-nos a atenção para a gente trabalhar mais o Evangelho em nós, o que ele não fez com ele. É o que eu entendia da mensagem dele, só isso. Porque a gente sempre o nosso estudo de sexta-feira do Evangelho de Mateus, a gente fala: o Evangelho não é foro esporte, não é para exportação, não, é para nós. Toda sexta-feira a gente comenta muito isso aqui, né? A gente pega as páginas e começa a fazer um estudo para dentro mesmo, né? É um estudo diferente do Evangelho de Mateus. É isso aí, o Jacó é a maior prova para o espírita, tá? Do que o espírita, né? Nós espíritas, erramos e nos comprometemos, às vezes, por falta de atenção, né? É isso aí, o Evangelho tem que ser vivido, né? Não comentado. E nós comentamos e não vivemos. Bom, alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre pôr à prova a paciência? Deixa eu fazer só um comentário. No livro Rumo Certo, de Emmanuel, na pergunta 75, diz o seguinte: como obter serenidade diante de tantas tribulações? A outra pergunta dentro dessa questão: como, porém, obter a serenidade quando somos impulsivos por vocação ou por hábito? A resposta de Emmanuel é lacônica. Uma só palavra: educando-nos. Se a gente conseguir se educar, é que ele completa. Feito isso, perceberemos que todo instante de turvação ou desequilíbrio é instrumento de paz e de teste para aproveitamento.
Então, ele foi lacônico, educando-nos ao que, né? Falta. Não é difícil combater orgulho, raiva, ódio. O que falta o que é difícil para nós é nos educarmos. Isso é que é difícil para nós. É verdade, nós estamos aqui tentando, né? Exatamente. Eu acho até, seu Roberto, muito interessante essa sua colocação. Eu acho que muito do que nos impede a tomar conta dessa nossa educação e dessa nossa jornada de pé firme, né, de consciência, é nós ficarmos olhando para o vizinho do lado, tomando conta do que está acontecendo com o vizinho do lado. Então, a gente, enquanto está fazendo isso, a gente está perdendo enormes oportunidades de educação para a gente. Assim como nós fechamos os olhos para ouvir uma prece, conforme você comentou outro dia, que é para o nosso olhar não se desvie, tomando conta de um e daqui de outro, nós precisamos fechar os olhos para isso. Exatamente. Já que fechamos para ouvir uma prece, precisamos fechar os nossos olhos para isso aí que nós acabamos de conversar agora. Para de olhar para o lado. Eu acho que existe muito vício físico, que é o cigarro, a bebida, e o vício moral, que é o orgulho, né? A inveja, a raiva, o ciúme, essas coisas todas que atrapalham, são os vícios, né, que a gente tem. Precisamos melhorar os nossos, não ter vícios, né? É isso aí. Só complementando o que o senhor Roberto falou, que quando a gente olha para o lado, para o vizinho do lado, a gente esquece que a nossa janela está suja, né? Exatamente. A gente olha para o lado e não presta atenção na pedra que está na nossa embaçada a janela, né? É isso? E aí que a gente perde grandes oportunidades que a vida vai passando e a gente está olhando para o lado. Exatamente. Está olhando para o lado e tropeçou em vários problemas na vida da gente, porque nós perdemos tempo julgando o outro que está do nosso lado. Isso aí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Bom, a vida é difícil. Bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Tá aí o que a gente acabou de comentar. Isso tem a ver também com aquela pergunta que você fez do indivíduo, né, que não se perdoa, etc. Porque está olhando o quê? Está se curvando para a terra à fronte, não está olhando para o lado. Está esquecendo, si né? mesmo, né? É um egocentrismo, digamos assim, de uma forma diferente. Uhum. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse parágrafo? Não? Então, vida que segue. Coragem, amigos. Tendes no Cristo vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristão. Essa palavra resume tudo. O Espírito Amigo, Abre, 1862. Legal, né? Jesus, não tinha nada de sofrer, aguentou calado. A gente se esperneia pra caramba, qualquer coisinha, né? Agora, tem alguém aí com o microfone tão alto que eu estou ouvindo minha voz. Pronto. Fala. Pode falar. Então, olha só, sede pacientes, sede cristãos. Tá? Totalmente dentro disso aí. Esse espírito amigo aí, tá? Tem uma obra aí que fala que é a Joana de Ângeles, né? Tá? E essa parte é ela, tá aí. Essa mensagem é dela, da paciência.
Bom, vamos ler aquela paginazinha que nós colocamos no grupo semana passada, eu repeti de novo essa semana, o Livro da Esperança, que essa capa é bem antiga. Acho que isso aqui deve ser que edição que é. Até fiquei curioso agora. Primeira edição, gente, tá? Nem sabia que Nossa, Franz, você está ficando um cara muito histórico. Pois é, minha primeira edição do livro Voltei, eu doei para uma fundação lá no Paraná, que o Haroldo Dutra pediu a doação. Né? Depois, se eles pedirem de novo, eu dou esse também, que eles estavam querendo montar as primeiras edições de todos os livros do Chico Xavier. Né? Eu tinha um irmão Jacó, botei dentro do... Né? E mandei para lá, já tem alguns anos atrás, 5, 6 anos, era um da capa verde dura, inclusive. Esse aqui eu não sabia, primeira edição também. Tá? É estudo o meu a capa é somente... diferente. Não é a primeira edição, não é a primeira edição. Não sei nem que edição é, meu filho, que eu baixei na internet. Pois é. Bom, nós vamos continuar nos domínios da paciência, é isso? É, a paginazinha desse livro. Que a gente já leu a amenidade, agora nos domínios da paciência, é isso? Isso. Bom, então vamos lá. Livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier, e nos domínios da paciência foi ditado pelo Espírito Emmanuel, Pérolas de Emmanuel. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso disse Jesus através de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus, que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. É o que nós acabamos de ler, né? Isso. Bom, em muitos episódios constrangedores, admitimos que paciência é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Noutros lances da luta com que somos defrontados por manifestações de má-fé, arraiarem por dilapidações morais inomináveis, supomos que paciência é tudo deixar como está para ver como fica. Nossa, bem definido, né? Então, ele está colocando nós em relação ao problema, ao acontecimento. Né? E nós, como é que, né? Muitos de nós, acho que também é deixar como está, aceitar calmamente, né? Paciência. Tá? E ele vai comentar sobre isso aí. Esse que é o comentário dele sobre essa página. Vamos lá? Isso, porém, constará das lições da vida ou da natureza. Células orgânicas, quando ocorrem acidentes ao veículo físico, estabelecem processos de defesa, trabalhando mecanicamente na preservação da saúde corpórea, enquanto isso lhes é possível. É a vacina aí, né? E nós temos os anticorpos, né? A vacina é jogada dentro para ajudar os anticorpos, ensinar eles a combater um novo vírus, uma nova doença, né? Então, é um exemplo para a gente. Está acontecendo um problema, eles não vão ficar de braço cruzado. Não vai agredir o vírus, mas vão se proteger, vão criar algum mecanismo de defesa para, né, impedir de continuar. Outro exemplo aí. Vegetais humildes, devastados no tronco, não renunciam à capacidade de resistência e, quando dispõem das possibilidades necessárias, regeneram os próprios tecidos, preenchendo as finalidades a que se destinam. Exemplo, poda de árvores. A gente às vezes acha que a poda da árvore é desnecessária, é ruim, não. Por incrível que pareça, podando a árvore fortalece mais ela ainda, tá? Parece que tirar aqueles galhos que estão em ou a posição ruim ou excessivos fortalece o tronco, ela vem mais vistosa, vem mais forte e cresce mais. Geralmente ela estica. Quer dizer, ela também, a árvore aceita pacientemente a pancada, mas ela, através dessa pancada, ela progride. Olha essa coisa interessante, né? Vamos lá.
Paciência não é conformismo, é reconhecimento da dificuldade existente, com a disposição de afastá-la sem atitude extremista. Não, nem deserção da esfera de luta, nem choro improfícuo na hora do sofrimento. Bom, aí então o negócio, não fugir da luta, é que ele não colocou, né? Mas também não lutar com, né? Guerrear, que aqui não está, mas a gente pode pensar nisso, né? E está falando aqui, nem choro. A questão da gente aprender a ser cristão não significa que nós não vamos ter energia quando necessário. É a mesma coisa que uma criação de filhos. Tá? Nós temos que ser enérgicos. Hoje nós já aprendemos que não adianta bater. Né? Nós, a maioria de nós aqui, levamos cascudinho, puxão de orelha, beliscão debaixo da mesa, etc, etc, etc. São as coisas normais. Né? Tinha casa que tinha 2 cintos pendurados atrás da porta que falavam o psicólogo do pai e o psicólogo da mãe. É isso? Mas nós aprendemos que também não precisa chegar a esse exagero. Mas se nós também já aprendemos que tem muitos pais que não querendo partir para esse exagero, também não são enérgicos, ou seja, tratam o filho com muita... E o que acontece com essas crianças? Se tornam adultos mal educados, desrespeitosos, quando não se tornam também bandidos até, né? Então, nem lá nem cá. A paciência, um exemplo da paciência é isso aí. Energia na hora certa, na dose certa. Jesus foi enérgico com os fariseus. Por que Jesus foi enérgico com os fariseus e não com todo o resto da população? Alguém quer responder essa pergunta? Por que Jesus foi enérgico com os fariseus? É fácil a resposta. Tá? A quem mais se dá, né, mais será cobrado. Os fariseus tinham pleno conhecimento das leis. Tá? Pleno, total conhecimento das leis. E utilizavam as leis para quê? Para usufruto próprio. Esse foi o grande motivo de Jesus, raça de víboras, tá? Hipócritas, túmulos caiados por fora, podridão por dentro. Era o que os fariseus demonstravam. Alguns, não são todos, tivemos fariseus bons também. Tá? Ainda usavam esse conhecimento para oprimir a população menos esclarecida, né? Exatamente. O próprio Paulo até, o Saulo, no caso, quando a Abigail desencarna, ele levou que no caso, o padrasto da Abigail, né, não me lembro o nome dele, o Paulo foi falar que a Abigail tinha se tornado cristã antes de desencarnar. Hein? Zacarias. Mesmo, Zacarias. E ele chegou lá que tinha que defender as leis, que ela não podia ficar assim, que ia perseguir o Ananias, né, onde ele estivesse, não sei o quê. Mas Zacarias falou, Saulo, tem alguma coisa errada aí, mais ou menos isso que ele fala, né? Eu não sei por que perseguiu um cara que só fez o bem. Não, mas ele, né, encheu a cabeça da menina, da Abigail. Ele falou, nós temos que agir com dureza. Aí ele falou, mas não me consta, não sei onde consta isso na lei. Né? Eu não me lembro bem mais palavras. Tipo assim, que tem que assassinar alguém que só fez o bem. Mais ou menos isso que fala, né, Jorge? Não me lembro bem. Hein? É mais ou menos isso que ele fala? Então, tá vendo? O próprio Zacarias dá uma lição de moral. O maior doutor da lei do momento lá de Israel, lá de Jerusalém, que é se tornar o rabino do templo. Quer dizer, olha só. Então é isso que Jesus... Mais queimado ainda. Hã? Ele saiu de lá mais queimado ainda. Foi. Por isso que no outro dia ele viajou para Damasco, né? Então, Jesus tratava eles com energia. Que eles precisavam de energia. Eram crianças que precisavam aprender a ter modos. Tá? E nós podemos comparar essa história da paciência com isso aí. Né? Conformismo, né? Reconhecer a dificuldade e energia na hora certa. Na dosagem certa também. É o que Fran, foi. Sobre isso que você falou, quem mais foi dado, mais será cobrado, então isso não mudou muita coisa, né? Nossos políticos, nossos governantes mundiais, eu não estou nem falando só do Brasil, não, falando no mundo, né? Parece que a história, né,
realmente cíclica, como você fala, né? Porque não mudou nada, né? Continua a Não, mesma coisa. vamos falar só de governantes, não. Vamos falar de tudo. Religião, ciência, Sim, claro, tudo, né? claro. É muita dado e eles não respeitam muito. Apesar que tem muitos também que a gente não vê, mas estão fazendo bem aí, né? Quer dizer, essa questão da paciência, né? Voltando para a paciência, o caso é isso aí. Tá? Nem excesso, nem também abandonar o que ele fala, nem deserção da esfera de luta. Nem chorar. Ai, meu Deus. Botei o exemplo do filho, né? Meu filho não me respeita mais, que na hora certa não usou de energia para com ele. Tá? E a paciência é a mesma coisa. Na hora certa também temos que lutar. Tá? Sem excesso. E qual seria a nossa ação em frente a isso tudo que acontece no mundo? Quer dizer, você não pode mudar essas coisas, é além dos nossos poderes fazer isso. Então, seria trabalho de beija-flor mesmo, né? Trabalho de beija-flor de apagar o incêndio aos pouquinhos, né? Só ao teu lado, só fazer perto Eu de não me você. lembro. A sua resposta é a oração da serenidade. Alguém se lembra? Eu não me lembro bem dela, não. Senhor, né? Como é que é? Alguém se lembra da Me oração? dê força Conceder-me a serenidade necessária. Ai, eu não para lembro de tudo. discernir o que eu posso mudar, né? Entre o bem e o mal. Tem várias coisas que eu não me lembro. Coragem para mudar o que eu posso e serenidade para aceitar aquilo que eu não posso. Não posso, Entendeu bem? A resposta é essa, oração da serenidade. Porque não adianta, nossas forças são limitadas. Não adianta, por exemplo, hoje eu falar, vamos fundar um orfanato, um asilo. Eu mesmo não me vejo em condições de tomar a direção disso, da administração dessa, que eu acho realmente muita responsabilidade. Eu não estou nessa situação. E tem gente que chega, que já vem com essa missão, né, já vem para isso, e isso, parecendo ou não, também já é uma mudança que se faz, né? Para algumas pessoas é muito bom, né? Então é isso aí, a oração da serenidade. Depois que se lembrar, por favor, coloca para a gente no grupo, para a gente lembrar também, né? Que isso tem que ter de pós salteado. Posso colocar um pedacinho só do Jacó? Olha o que ele diz em relação a isso que está sendo comentado. Falo-lhes hoje, com a experiência mais dilatada, depois de muitos anos nas lidas doutrinárias. Isso está lá na introdução, lá no 9, lá no finalzinho. Estou recompondo a aprendizagem a fim de não ser o companheiro inadequado ou servo inútil. Guardem a certeza de que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações. É código de sabedoria celestial cujos dispositivos não podemos confundir. É isso aí, o Evangelho aplicado. Nós estamos aqui só na interpretação, mas essa interpretação aqui, o Jacó também teve essa dificuldade, né? Teve grande dificuldade. E o Jacó foi agraciado. Vocês sabem por que ele entrou no Espiritismo? Você sabe, Jorge? Não, isso aí não. A filha dele, a Raquel, essa que atende ele no livro, desencarnou. E aí ele ficou perdido, a caçula, perdido. Estou lembrando agora. E tinha uma médium muito famosa, Ana Prado, se não me engano, lá no Pará, Belém. Viajou para lá, Viajou para lá, ela materializou a menina sentou no colo dele, conversou com ele. Aí ali ele mudou muito e começa no Espiritismo. Tá? Quer dizer, o Jacó teve um merecimento enorme. Já imaginou? Qualquer um de nós tem um parente nosso desencarnado, materializado, para vir conversar conosco, falar que está tudo bem, está tudo legal. Não estamos falando somente da mensagem mediúnica, não. Tinha que ter olhado com o Evangelho com os olhos bem melhores que o nosso, mas nós também temos essa obrigação. Não estamos jogando a culpa dele, não. Nossa obrigação também. E judeu tchecoslovaco, né? Judeu da Tchecoslováquia, exatamente. Lá mesmo da zona da... Claro, prima. A prece da serenidade é aquela que a gente ouvia muito lá no centro. Senhor, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar,
coragem, acho que eu posso mudar, e sabedoria para distinguir uma das outras. Isso, viu? É isso que nós temos que agir dessa forma perante o que a gente não pode mudar, né? E distinguir. O mais importante é isso, sabedoria para distinguir. Beija-flor, gotinha d'água, vamos embora. É o que mais nós necessitamos, porque às vezes a gente fica pedindo paciência, tolerância, benevolência, mas o que nós precisamos realmente é de sabedoria. Porque quando temos sabedoria, nós temos todas as outras virtudes. Temos como distinguir umas das outras, porque eu acho até, Lourdinha, pegando o seu gancho aí, que Deus não nos dá paciência. Então a gente pede paciência, mas a paciência tem que vir de nós. Nós é que temos que aprender a ter paciência através da educação, da sabedoria, do conhecimento, de como adquirir paciência. Ele não vai derramar, vai botar lá a mãozinha, quer dizer, a visão que a gente tem é que ele bota a mãozinha e derrama a paciência em cima da gente. Isso nem não tolerância, vai acontecer. nem tolerância, nem caridade, nada. Nós precisamos pedir sabedoria. De discernir o que nós podemos, o que podemos não, o que devemos e não devemos, né? Exatamente, que é a nossa obrigação e não. Então, eu acho que se a gente pede sabedoria, a gente tem todas as outras virtudes. Isso aí. Tá certo. Lourdinha, você foi sábia em trazer essa informação aí para a gente da pressa, tá? Obrigado. Nada, disponha. Vamos lá, gente. Bom. Alguém mais quer falar? Não. Eu gostaria de ler a questão 254 do Consolador. A pergunta é a seguinte: o que é a paciência e como adquiri-la? Aí o Emmanuel responde: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dar a outra na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãs em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão quando isso se torna indispensável. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos estes valores sagrados da tolerância esclarecida, para que nos edifiquemos nessa caridade. Nessa claridade divina faz-se mister educar à vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes de sua vida. O adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza. Nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção. Pergunta 254 do Consolador. É isso aí. Aí como é que se fala? A fórmula, né? O segredo. Exatamente. Disciplina e educação. É o que a gente precisa para poder saber o que é educação. Saber o que é paciência. É a importância da doutrina, de nós estarmos interiorizando a doutrina. É a educação dos sentimentos. Sempre. Alguém mais comenta alguma coisa? Vamos embora, Elisa. Sejam como sejam os entraves e as provações, a paciência descobre o sistema de removê-los. Paciência, paz, serenidade, está tudo no mesmo pacote, não é isso? Sabedoria, então fica mais fácil. Né? A gente ainda vai chegar lá. É assim, nos externando, não nos referimos à complacência culposa
que deita num sorriso blandicioso para a leviandade, fingindo ignorá-la. Eu fico olhando Reportamos. aqui, hein? Eu fico olhando aqui, o Chico Xavier só tinha o 3º ano primário, né? Como é que ele escrevia isso tudo aí? Bom, externando, não nos referimos à complacência culposa que deita um sorriso blandicioso. Isso aí deve ser uma palavra que é bem antiga, né? Para leviandade, fingindo ignorá-la. Reportamos-nos à compreensão que identifica a situação infeliz e articula meios de solucionar-lhes os problemas sem alardear a superioridade. Portanto, é isso aí. A situação, seja qual for, né? Com paciência, olha só, articula meios de solucionar os problemas sem alardear. Há outro detalhe que ele está falando aqui, sem alardear a superioridade. E, às vezes não é a paciência que nos leva a tentar solucionar o problema de uma forma, né, bonita, né? Uma forma tchan, né? Também aí já entra um pouquinho do nosso orgulho aí também, né? E o Emmanuel pede para a gente tomar cuidado com isso aí, né? Sem alardear os problemas, solucionar seus problemas, sem alardear superioridade. Eu tenho certeza que o Chico, que tinha a solução de muitos problemas para nós, né? Em momento algum ele se colocou superior a ninguém, era no mesmo patamar. Aliás, até lá o Marco Aurélio, o Jorge já deve ter ouvido falar, que fala que a maioria das broncas que o Chico tomou do Emmanuel não foi bem bronca, não. Ele se colocava naquela situação de aprendiz e o Emmanuel de mestre, para que a gente também, entendeu, absorvesse o negócio melhor. Já viu o Marco Aurélio falar isso, Jorge? Né? E eu acredito piamente nisso. O Chico já tinha condições muito bem de não passar por certas situações que aparentemente ele passa, mas fica melhor. Pô, se o Chico, né, acontecer isso com o Chico, pode acontecer comigo, vou prestar atenção. Aquela história que o cara chamou o Chico, a mulher chamou o Chico, e o Chico ia passando correndo, e o Emmanuel fala, volta, que ela precisa muito falar contigo. Quer dizer, aí ela, né, pede a solução lá de uma receita que ela não estava entendendo, o Chico dá, e quando o Chico vira as costas, a mulher fala, Chico, vá com Deus, e ele estava com Dona Angina, aquelas vibrações chegaram até ele, aliviar a dor. Quer dizer, eu tenho certeza que não precisava o Emmanuel falar isso para ele, que ele voltaria por ele mesmo, era dele, né? Mas ele se coloca o quê? Naquela posição de eterno aprendiz, sem ser superior a ninguém. Essa que é a grande didática dele. E nós, às vezes, estamos com alguma coisa na mão e queremos nos colocar numa posição de superioridade. É outro cuidado, né? E às vezes nem usamos da paciência, usamos do orgulho, né, para parecer uma coisa que nós não somos. Frank? Fala, Jorge. Uma também, o Haroldo Dutra conta que, certa feita, era de manhã já, de madrugada, encerrando já as reuniões lá, um senhor de São Paulo, o filho tinha falecido, e ele queria uma carta ao Chico, né, do Chico Xavier para o filho, sua filha. Aí o Chico disse para ele, amigo, o telefone toca de lá para cá. Aí o camarada tirou o cheque e escreveu quanto você quer. Aí o Emmanuel assumiu. O Chico mudou até de conta ao pessoal que mudou de característica. O Emmanuel disse para ele, amigo, olha, o que você quer aqui não é assim, né? Aí ele abriu os laivos, né? O seu filho se suicidou por esse motivo, tudo por causa do pai. Você tinha recurso financeiro, você não educou, não fez isso e aquilo. O seu outro filho, você está incriminando o motorista não foi o culpado. Você é que foi o responsável, não o educou. Eu acho que um acidente, não sei se foi moto ou se foi outra coisa. Ele estava alcoolizado e você sabia que ele fazia uso de bebida e nunca o educou. Tá? Segundo
o Haroldo e outros que estavam lá, ele dobrou o cheque, botou no bolso e porque foi na ferida. Porque o Emmanuel, na hora, era o porta-voz do, né? O anteparo. O Emmanuel não era mole, não. Aí, quando tem um médium que fala meio assim, muda de característica, tem alguém por trás. Aí o pessoal fica cheio de melindre. Que fulano não era para ter falado isso, não era para ter falado aquilo, que não sei o quê. E às vezes quem falou não foi nenhum, ele foi o instrumento. É isso que nós entendemos ainda. É verdade. A gente, né, nós não entendemos isso ainda. Bom, alguém comenta alguma coisa? Nada? Então vamos embora. Paciência, no fundo, é resignação quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular. Mas sempre que os ataques sejam dirigidos contra os interesses do bem de todos, paciência é perseverança tranquila no esclarecimento geral, conquanto semelhante atitude, às vezes, nos custe sacrifícios imensos. Como custa? Oi? Como custa? Como custa, Pois né? É. Quer dizer, contra nós devemos ficar calados, mas contra um grupo, nós temos que tomar a frente e, às vezes, vai constranger pessoas, não é isso? E, né, se torna um sacrifício para a gente, que, né, como o Fábio está falando, né, a gente não quer isso, mas é o grupo que precisa disso, né? E, no fundo, alguém é sacrificado. Sempre acontece muito isso. Dentro de uma casa espírita mesmo acontece muito isso, né? Alguém que toma alguma decisão, meu Deus do céu. Mas, paciência, faz parte. Paciência, faz parte, né? Vamos lá. Jesus foi a paciência sem lindes. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou a complacear-se com o mal. É justamente isso que nós vamos estudar isso agora. Pode falar, senhor Roberto. E depois a gente escuta aí aos montes, um monte de pessoas dizendo que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Isso me machuca. Horrível isso, gente. Horrível gente, isso. Isso me fere. Tá aqui, ó. Salvar. Ele preferiu a morte na cruz. Caramba. Até de aplaudir o erro. Continuar ouvindo por muito tempo. Mas vai ser o papo agora no Evangelho de Mateus, que nós estamos estudando, o papo dele com Caifás, o papo dele depois com Pilatos. É isso aí. Ele preferiu a morte do que se acompliciar. Ele quer aplaudir mentiras. Aceitar a morte na cruz antes de aplaudir o erro e compliciar-se com o mal. Exatamente. Nós estamos entrando nessa parte aí. Nós estamos já próximo, né? Ele já está preso, já foi encaminhado à casa de Caifás, né? Nesse último estudo nosso. Agora vai começar o diálogo dele com Caifás. E é isso aí. E assim, seu Roberto, eu tenho uma curiosidade. Ele teria morrido na cruz para nos salvar de quê? Ele estava tentando morrer para nos salvar de quê? Se quando ele veio nos salvar, nós não conseguimos entendê-lo. Entendeu? Exatamente. E vivo, né? Que ele queria nos salvar vivo. Mas nós não compreendemos. Né? Oi? Pessoal com cheio de dogmas aí que cria essas. Pois mas uma mentira, muitas vezes repetida, acaba virando uma verdade. Né? Isso... Mas aí você entra os filósofos também no meio, que tem o dom da palavra, a interpretação, aí você tem jornalista que está ligado a essa questão também. Aí dá o que dá. Isso. Aí a pessoa é induzida. Por isso que o caminho da cruz é loucura. Foi começado aí né? Que é a renúncia mesmo, que é difícil para mim. Para mim é. Para mim, eu vivo repetindo isso, eu falo isso toda hora, gente, porque, gente, depois que já foi, que dá vontade da gente se bater, se socar, porque quando já foi, já foi.
Eu trabalhei com um cara há uns anos, né, nós dois fazíamos uma dupla de rua, de vendas de rua. E toda vez que chegava alguém assim, você é espírita? Sou. Eu posso te fazer uma pergunta? Ele falava assim, mas ele, veja bem, o que eu vou falar é isso. Nós, tá, que já temos algum conhecimento, o nosso compromisso é muito grande. Muito grande. Nossa responsabilidade é enorme. E ele falava isso, não quero compromisso nem responsabilidade, dá licença. E nós estamos nessa aí. Essa é a grande verdade. E quando a gente erra, realmente a consciência vem logo a seguir e vem com fé, vem com força mesmo, né? E é todo dia. Mas todo dia a gente perde, amanhã não vou errar, né? Você falou que o nosso compromisso é com o conhecimento, adquirir o conhecimento. Para justamente nesses momentos que se fizerem necessários, as pessoas perguntar para nós por que nós somos espíritas, perguntarem para nós se, vocês estudam a Bíblia, é o conhecimento que nós pudermos adquirir cada vez mais para podermos passar e para convencer. Passar para tentar convencer, e não para servir de chacota. Passar para tentar convencer as pessoas o que é o Espiritismo, o que é a Bíblia e realmente como deve ser feito. Por isso aí, porque muito é dado, muito será cobrado. A cobrança maior é essa, né? É isso aí.